Há mais de 15 anos no mercado, a Camero Tintas vem crescendo ano após ano. Uma empresa familiar que preza pelo bom atendimento e produtos de qualidade. Vai construir ou reformar? A Camero Tintas tem tudo para você. Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, além de grande variedade em tintas e acabamentos em geral. Entregamos em Londrina e região. Solicite um orçamento pelo WhatsApp 3026-6010 ou faça uma visita em nossa loja, Rua Cajarana, 433, Jardim Leonor. Pintou reforma? Camero Tintas. Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 3322-8917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Pastelaria Pai e Filhos. O delicioso pastel de feira em um só lugar. Pastéis montados e fritos na hora com os melhores recheios produzidos diariamente. E variados salgados fritos o tempo todo. Venha saborear nossas delícias. Pastelaria Pai e Filhos. Aberto de terça a sábado a partir das 7 da manhã até as 22. Na Rua Figueira, 1280, Jardim Santa Rita. Telefone 99925-6244. Pastelaria Pai e Filhos. Como você enxerga o mundo ao seu redor? Ver com clareza é essencial para você aproveitar os melhores momentos da vida. A saúde e a beleza dos seus olhos, sob o cuidado de quem entende do assunto. Na Ótica Jane, além do melhor atendimento, você encontra as melhores marcas e modelos de óculos de grau, solares e armações. Ótica Jane, Rua Senador Souza Naves 182, Centro Comercial IP, Londrina, Paraná. Telefone 43-3354-6875. Venha pra Ótica Jane. Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Pastor Júlio César, hoje, dia 7 de novembro, uma alegria estar com você novamente no Ponto de Vista Podcast aqui pela Deus Vivo Web TV. E hoje, no nosso 14º episódio, o segundo episódio aí da história de vida do nosso querido pastor Rodrigo. Tá aí, ó. Pastor Rodrigo, obrigado, retornando aí. Vamos ver se a gente consegue contar a sua história hoje, né? Mais um pouquinho, vamos devagarzinho que vai dar, né? Bem-vindo, querido, novamente. Obrigado, eu que agradeço. Né? E eu me lembro que você vendeu a sua padaria, o camarada te trouxe uma caixinha de sapato, você entrou lá dentro, contou o dinheiro, né? E foi embora. Bateu o valor, você deu a chave da padaria, falou, ó, fecha a padaria aí e te vira. Me liberta disso. E aí, o que sucedeu depois disso? Então, pastor Júlio, tudo que o Senhor faz na nossa vida, o Senhor tem um propósito específico, né? Minha esposa até tem uma teoria diferente que eu acho interessante, que ela fala que quando o Senhor muda a gente de endereço, ou nasce um novo filho, vem uma nova fase. Ela tem essa teoria. Será que é por isso que meu pai casou? Deixa eu pegar uma história aí. Tá. Isso aqui que é engraçado. Meu pai casou e morava em Arapongas. Aí teve a minha irmã mais velha e mais uma. Aí meu pai mudou para Apucarana. Aí teve minha irmã e eu. Aí meu pai mudou para Londrina. Teve 2 irmãos aqui. Aí meu pai mudou para Ibiporã. Teve mais 2 filhos. Falei, pai, não muda mais não. Pelo amor de Deus. Natal tem que alugar uma chácara, né? Muda mais não. Vai lá, muda de endereço. Pelo amor de Deus. Eu não podia perder a história, piada, não, né? jamais. Vai lá. E então, quando nós vendemos uma padaria, eu tinha acabado de me formar, estava trabalhando num escritório de advocacia, e todo começo é terrível, né? Na verdade, é horrível. Não é nem terrível, é horrível. E como eu já contei aqui, a gente passamos, né? Muita dificuldade. Mas o Senhor, Ele tem sempre um propósito em todos os processos que a gente passa. O Senhor tem um propósito para tudo.
durante o passar do propósito, durante o meio do processo, a gente nunca entende. A gente tem a mania de negação, né? Um automático. Nossa, mas eu vim para a igreja para ficar tudo bem e ficou pior, né? Eu vim para a igreja para ficar legal, mas ficou difícil. Mas o Senhor, Ele tem sempre um propósito no tratamento e no processo com a nossa vida. E quando eu passei todo o processo, eu não entendia, mas quando a gente chega no final do processo, a gente entende. Quando eu casei com a minha esposa, nós vendemos a padaria e começamos a caminhada com Cristo juntos, até esse dia de hoje, 2022, nós começamos a namorar em 2011 e casamos. Então estamos aí de 11 anos, né? 10 para 11 anos, juntos. Nós passamos em torno de uns 10 anos de um árduo e longo e doloroso processo com o Senhor. Foram 10 anos de muita prova. Às vezes eu conto para as pessoas, elas não acreditam. Porque às vezes a pessoa vê hoje que eu e minha esposa temos uma vida um pouco melhor, graças a Deus o Senhor vem cumprindo algumas promessas que Ele fez, eu creio que vai cumprir muitas mais. E a pessoa, às vezes, é difícil até de acreditar quando a gente conta. Só que é interessante que quando acabou todo o processo, e eu olhava para trás, e eu via aquelas primeiras pessoas profetizando na minha vida quando eu cheguei na igreja. Que eu contei aqui na primeira parte, né? Uhum. Quando eu cheguei na igreja, que eu não tinha vergonha até de orar, e todo mundo falava, ó o pastorzinho, ó o pastorzinho. Ó o pastorzinho chegou, o pastorzinho, ora aí. As pessoas estavam profetizando sobre a minha vida. Só que o Senhor, Ele tem um método de processo dele. E você que está aqui diante de mim, pastor Júlio, sabe que a caminhada do pastor é um negócio que só ele consegue explicar. É. Né? E quando consegue. Realmente. E quando consegue. E o Senhor, ele nos prepara para os dias difíceis do pastorado, vamos dizer assim, no nosso caso. Ele nos prepara para esses dias. E tem muita gente que gosta de criticar a igreja, gosta de criticar o pastor, gosta de reclamar de tudo, porque o problema sempre é os outros, nunca é ela, né? Mas ela só vai entender o que é passar pelo processo e ser o pastor se um dia ela for. Porque não dá para explicar. Realmente é algo muito difícil, não é nada fácil. E o Senhor tem que te preparar para o dia da pressão, para o dia da adversidade, para o dia da dificuldade. Tem coisas que até parecendo muito mais simples, mas quando você está no seu lugar de pastor, você descobre que, na verdade, elas são difíceis. E você tem que estar pronto para um dia difícil a qualquer momento. Um pastor, por exemplo, vai fazer um velório, um enterro. Às vezes parece algo simples, não é. É um momento de dor, um momento difícil. Você chega ali, né, você fala, meu Deus, a família está passando por esse momento, como é? Igual eu já fiz, por exemplo, velório e enterro de uma recém-nascida. Muito triste, é muito difícil. E quando você está cuidando da igreja, você está cuidando de relações pessoais, interpessoais, relações humanas. E as pessoas, a gente sabe, né? São todas muito difíceis. O exemplo mais clássico e simples é Jesus, né? O Senhor Jesus, com todo o seu amor, a sua bondade, o quão maravilhoso Ele é, e o povo se dividiu por Ele. E o certo era se unir, né? Então o Senhor vai te preparando por processos. Então eu e a Flávia, por exemplo, nós estávamos na comunidade Shalom. Nós dois se convertemos e fomos batizados na Shalom. Eu fui batizado em 2006, na Chácara Shalom. Fui batizado pelo pastor Gildo. O pastor Gildo está lá até hoje, ele é uma pessoa incrível, o pastor Gildo Machado. Eu fui discipulado pelo filho dele, o Gildo Júnior, também. Foi incrível, foi um discipulado maravilhoso, ele teve um acompanhamento incrível comigo. Na época, ele até foi na minha padaria, na época, o Gildo Júnior, isso em 2006. Ele discipulou todos os funcionários da padaria comigo. Eita. Ele ia lá toda semana, a gente ia discipulando as pessoas. E depois eu vim com a Flávia. Daí teve todas as histórias que eu contei aqui, que eu me desviei e tudo. Aí eu reencontrei minha esposa e nós voltamos para Shalom junto. Daí a minha esposa se converteu, ela foi batizada. Quando o pastor Alexandre assumiu, daí ele reativou o batistério. Tem um batistério no altar lá na Shalom, né? Abre o chão assim e tem o batistério ali. Aí a Flávia se batizou ali.
Só que tem uma coisa que eu até falo muito para as pessoas, essas coisas. Tem gente que está na igreja, pastor, e ele não gosta do ambiente que ele está. É ou não é verdade? Verdade. Você não tem que ficar na igreja que você não está bem. A igreja é um ambiente... Porque se você for pegar a Nova Aliança, Paulo, a igreja de Atos, vou dar um exemplo mais direto. A igreja de Atos, ela tinha tudo em comum. Eles faziam tudo junto, eles se juntavam, se uniam pelas causas, eles se ajudavam, eles davam suporte, se amavam, se aconselhavam. Então, o ambiente da igreja é um ambiente que você tem que ter comunhão com o povo da igreja. Então, tem gente que está num ambiente que muitas das vezes não se sente bem e insiste muitas vezes em ficar ali, fica arrumando briga dentro da igreja. Porque a igreja ela é feita de pessoas. Não estou aqui para falar mal da igreja, pelo amor de Deus, né? Mas a igreja é feita de pessoas e ela é falha. As pessoas têm que entender isso. E eu amo a igreja, eu não vivo sem a igreja. Eu amo o ambiente da igreja. Mas nós somos humanos. Né? E a igreja é um hospital, né? Ela é um hospital. Cheio de gente doente. E eu sempre falo, e a pessoa já chega ali em pedaços, né? É difícil chegar inteira. Não. E eu mesmo, quando eu cheguei, meu Deus, eu estava morto, carregado. E eu e a Flávia sempre percebíamos que nós tínhamos um pezinho lá no pentecostal. Né? A Shalom é uma igreja mais tradicional. Amo aquela igreja, foi um tempo incrível que nós vivemos lá. Mas eu e a Flávia falamos, nós precisamos se mexer. E aí fomos congregar com o pastor Rinaldo Gomes, na família cristã. Ficamos um tempo lá. Foi um tempo ainda um pouco mais ameno. Porque eu sempre falo uma coisa. Para você ganhar o céu, para você receber a sua salvação, você precisa passar por um processo. Certo? Sim. Para você passar pelo processo, você tem que estar pronto para começá-lo. Para você estar pronto para começar o processo, você precisa estar pelo menos envolvido com a igreja e com a palavra de Deus. Certo. Certo? Igual eu falo muitas das vezes que pastores erram, às vezes chega gente nova na igreja, coloca a pessoa rapidamente à frente de algum ministério. Aquilo ali é uma dinamite na vida da pessoa que acabou de chegar. É um problema. É um problema sério, ela não tem estrutura para receber aquilo. É um problema. Eu tenho um amigo meu que eu ajudei um outro pastor amigo também ganhar ele para Jesus, e ele nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Com 3 meses ele era presbítero. Aí. E eu falei, você está comendo demais. Aí. Vai dar ruim. Ele falou, não, fique em paz. Passou-se um tempo, ele... Deu ruim, Julião. Você falou que eu ia engasgar, eu estou entalado. Aí. Desvio, cara. Desvio, cara. Eu falo que é igualzinho o processo do exército. Você chega no exército, o que você faz primeiro? Você pega na arma e já vai para o combate? Não. Não, você vai fazer o quê? Estudar. Primeira coisa no exército é estudar, não é chegar lá e pegar numa arma. Tem gente que acha, né? Entrei no exército, a mulher está em cima do tanque atirando. Você vai estudar. Depois que você estudar, você vai começar a estudar teorias práticas. Depois da teoria prática, você vai começar a treinar a prática. E o processo do crente é esse. E antes de dar tiro, vai montar e desmontar a arma um punhado de vez. Um punhado de vez. Então, tem gente que chega na igreja e ama ficar no banco assistindo o culto. A pessoa não tem envolvimento com a palavra, ela não lê a Bíblia em casa, ela não ora, ela não jejua, ela não faz nada. E às vezes você vê crente desse jeito, sentado 30, 40 anos no banquinho da igreja, levando aquela vida amena. Você fala, rapaz, mas eu estou passando cada coisa terrível. E aquele cara está ali, eu nunca vi ele passar por nada. Sabe por quê? Ele não aceitou ainda dar o start do início do processo. Uma hora ele vai ter que passar. Ninguém vai alcançar o céu sem passar pelo processo. Ele está falando da mensagem que eu preguei ontem? Ah, é? Ninguém vai alcançar, é impossível. Então nós fomos para o pastor Rinaldo, o que aconteceu? Comecei a me envolver mais. Comecei a estudar mais, comecei a ler mais. Você começa a se alimentar mais um pouco. Você vai comendo mais, você deixa de tomar o leite. O que Deus faz? Quando é enviado por Deus, não pelo homem, né? Deus fala, pronto. Começou a andar, vou pôr ele no processo. Porque Deus não quer pôr o crente na prova para matar o crente, desviar ele da igreja. Igual você falou, quando coloca o cara para presbítero onde o cara está pronto, ele vai desviar. Vai. Ele não vai aguentar, ele vai cair. Vai cair. Esses dias eu estava conversando com meu irmão, eu falei pro meu irmão, Ricardo, será que você está pronto para liderar a célula? Não é hora de você dar uma descansada? Porque ele chegou novo na igreja. Eu falei, você já está liderando uma célula, está levando muita paulada.
Tira o pé um pouco. É difícil, né, pastor Júlio, das pessoas entenderem que tem momentos na igreja que você tem que colocar o pé e tem momentos que você tem que tirar. Às vezes o cara acha que ele assume um pastorado e ele não pode nunca mais sair daquilo. Calma. Ainda vem a família, vem muitas coisas antes disso, que tem que estar tudo alinhadinho para que o pastorado verdadeiramente caminhe, né? E o novo convertido, ele quer pegar todo mundo, botar a Bíblia lá dentro da cabeça à força. E ele quer começar. Quer começar. E ele chega e já fala, pastor, quer pregar, não é? Aí você tem que frear ele. Quero pegar. Então, eu e minha esposa começamos o processo. Quando nós começamos a entrar de cabeça, a Flávia, principalmente minha esposa, gosta demais de ler. Em casa tem um escritório meu no andar de cima e um dela no andar de baixo. No armário dela, sei lá, deve ter uns 200 livros. E não é de enfeite, ela leu todos. E, inclusive, ela se forma agora em dezembro em teologia, graças a Deus. Benção. Começamos a ler muito. Você começou a ler, entra no processo. O Senhor fala, agora esse cara está pronto. Posso tratar ele para poder ser um candidato a morar no céu. Começamos o processo, pastor. Meu Deus, pastor. Quantas coisas difíceis nós passamos. Primeiro nós casamos, estava morando na casa da minha mãe. Aí fomos morar na edícula, eu contei aquele dia, né? No fundo da padaria. Vendemos a padaria, fomos para um apartamento ali perto. Aí já foi um apartamento bacana, um tempo legal e tal. Nesse tempo do apartamento, já tinha vendido a padaria, tudo, estava trabalhando no escritório. Mas, igual eu falei aquele dia, quando você vai passar pelo processo, não adianta. Você pode arrumar 6 empregos que vai faltar dinheiro. Começamos a passar muita dificuldade, muita. E o Senhor, Ele quer saber se você está pronto. E tem pessoas que vão passar essa prova 1 ano, outras vão passar 5, outras vão passar 10. Mas eu sempre falo que o crente vai passar a prova a vida toda. Só que você tem períodos. A Bíblia todinha é temporal, todinha ela trabalha em períodos. Toda a Bíblia é por períodos. Porque o Senhor sabe que nós temos um limite, né? Sim. Você tem um limite, você precisa de um tempo de bonança e um tempo de tempestade, um tempo de bonança, para haver equilíbrio também. E para que você saiba o que é bom, você precisa também saber que existe o mal. Então, fomos passando muita dificuldade. Eu lembro que ela engravidou, por exemplo, do 2º filho. Nós não tínhamos plano, não tinha nada. Vamos fazer particular? Vamos. Faltava 15 dias para o parto. Cadê o dinheiro para pagar o parto? Não tinha um centavo. Tinha um centavo. Mas Deus é fiel. Aí chegava, faltava 5 dias para o parto, do nada aparecia um negócio, eu fechava, era o dinheiro do parto. Ia lá 2 dias do parto, pagava. Pelo menos vai nascer. Certeza que nasce agora. A fralda depois nós vê. Depois nós vemos. E faltava tudo. Faltava comida, faltava fralda, enfim, faltava tudo. Atrasava aluguel, atrasava condomínio, o cara do condomínio brigava comigo, a imobiliária ficava me cobrando. Era terrível. Só que eu sempre falo assim, a vida do crente, quando está difícil, tem que tomar cuidado. Que se orar muito, piora. Porque é o processo, faz parte do processo. Eu lembro até hoje que eu estava sentado na mesa com a minha família, assim. Estava eu, a Flávia, eu acho que tinha o Rodrigo e o Miguel. Tinha o 1º e o 2º filho. E já estava num dia que a gente não tinha comida. Aquele dia tinha só arroz, ela fez o arroz e colocou na mesa. E ela ainda falou para mim assim, ó, saquinho do arroz vazio, fez o arroz. Acabei de fazer a última porção. Acabou o arroz também. Que de vez em quando tinha arroz e ovo, normalmente era só arroz. E o telefone tocou. Ela atendeu, era meu irmão, minha mãe tinha tido um AVC. Estava na UTI, em estado grave. Você já está mal, já está difícil, você sente e desmorona. Você praticamente é desmanchado. Aí eu lembro que a pastora me ligou, uma pastora que a gente fazia obra com ela na época. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo para eu não atropelar. Então ficamos com o pastor Rinaldo um tempo. E a gente queria algo mais pentecostal. Fomos fazer obra com uma pastora, que era amiga nossa, a pastora Cida. Essas igrejas pequenininhas de bairro. E ela pegou nós dois e colocou a gente para implantar as igrejas nos lugares. Então já fomos de cara pastorear a igreja. Olha o perigo. E fomos implantar a igreja nos lugares que nós éramos enviados. Nossa, isso aí eu preciso de mais tempo para explicar tudo. Então, eu lembro que ela ligou de noite para mim e eu comecei a orar com ela por telefone. E ela falou assim, você está em pé ou está sentado? Eu falei, eu estou em pé. Senta numa cadeira que eu quero conversar com você. Aí eu sentei na mesa da sala. Eu falei, eita glória. Deus vai me entregar agora uma bênção, né? Deus vai falar, chega, acabou.
Ela falou assim, Deus mandou dizer para você que tá difícil? Eu falei, tá. Ele falou que vai apertar mais. Meu Deus, pastor Júlio, eu lembro que eu só chorava. Eu já não queria nem mais ouvir ela falar. Eu só chorava. Vai apertar mais. É para você segurar firme, que é agora que vai começar o processo. Eu falei, meu Deus do céu. Se até agora tá difícil, agora vai começar, eu quero fugir. Tá ruim, vai piorar. Vai piorar, não sei nem o que eu vou fazer. Mas vamos resumir na história, senão ficar longo. Aí teve o terceiro filho, o Samuel. Aí nós conseguimos mudar de casa. Eu estava para ser despejado do apartamento. Estava acumulado, acho que 4 meses de aluguel. A gente estava morrendo de medo de ser despejado no Natal, não tem onde passar o Natal. Pois passou o Natal, não fomos despejados, dia 25 ou 26 de dezembro de 2015. Aquele dezembro que teve a grande chuva em Londrina, que caiu ponte, indo para o Sun Lake, que a chuva destruiu tudo em volta daqui de Londrina. Eu fui viajar com um cliente. Estava devendo tudo, luz cortada, estava uma maravilha. Esse negócio de cortar luz, água assim, já era craca já. O cara chegava, já nem falava mais nada, tá, corta, fica tranquilo, fica à vontade. Velhinha, quer café? Velhinha não faltava em casa. Não, falava, quer café? Aí eu fui viajar com o cliente, voltei da viagem com um cheque de uma comissão, fechei um negócio. Aí eu fui com esse dinheiro, eu consegui pagar todas as coisas que eu estava devendo. E eu mudei do apartamento, porque o ambiente lá no prédio estava ruim, o síndico bebia, eu ficava devendo condomínio, ele me ameaçava, me perseguia, me xingava na garagem, uma coisa horrível. O cara era meio lelé da cabeça. Aí mudamos de lá, fomos para uma casa. Aí eu peguei e paguei. Acho que 1 ano e meio, na época, adiantado de aluguel. Falei, Flávio, eu vou pagar 1 ano e meio adiantado pra gente parar de ficar sem dormir, pensando que vai ser despejado todo dia. Que daí dá um fôlego, eu acho que as coisas já vão melhorar. Não é possível que a gente vai ficar sofrendo mais tempo. O Senhor levou eu e a Flávia sempre para morar em lugares bons. Eu acho que para dar um pouco de refrigério, que nem eu falei para você, as coisas do Senhor para nós, ela sempre tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Até o Carlinhos mesmo, conversava com ele, ele falava, Rodrigão, não é possível que não acaba nunca essas provas tuas. Será que isso é normal, cara? Não tem alguma coisa errada? Às vezes eu conversava com o irmão de outras igrejas, eles falavam, não tem pecado oculto? Os amigos de Jó. Os amigos de Jó. Rodrigão, não tem um pecado oculto? Não tem alguma coisa que você está querendo me contar? Eu falava, irmão, não tem. Um cara que está torcido igual eu tô, você não consegue nem pensar em pecar. Você já está rendido, você está em pedaços. Você não consegue mais nada. Bom, mudamos para essa outra casa, nasceu o terceiro filho, Samuel. Quando o Samuel fez 6 meses, minha esposa estava subindo a escada com ele, eu morava num sobrado, num condomínio fechado, daí fomos uma casa legal. Ela deu uma falseada com ele na escada, com ele no colo, ela deu uma falseada, só a perna dela falseou. A diarista que trabalhava em casa naquela época ajudou ela ali, segurou o neném e tal. Mas beleza. Foi só sei lá, baixou a pressão, a gente nunca pensa que é alguma coisa. Passou uns dias, aconteceu de novo. Me acendeu uma luz vermelha. Eu entrei dentro de mim, fiquei quieto. Aí ela começou a reclamar que estava sentindo... Estava amortecendo a perna, estava não sei o quê. Ela foi falando os sintomas, eu fui pesquisar. Na internet falava que batia com esclerose múltipla. Falei, meu Deus do céu, isso é grave. Isso é muito grave. A pessoa acaba numa cadeira de roda. Mesmo passando muita dificuldade, juntamos um dinheiro, fomos num médico particular lá, que era uma fortuna a consulta, mas era um cara tido como muito bom, um neuro. Marquei uma consulta para a Flávia e levei ela. Chegou lá, começou a fazer os exames nela, alguns testes físicos, né? E o principal sintoma do problema que ela estava tendo era que ela agacha e não levanta. A gente agacha e levanta rápido. Se tiver um pouquinho muito enferrujado, agacha e levanta rapidinho. Ela agachava e travava. O médico fez uns testes, ela não tinha mais sensibilidade nenhuma nas pernas, batia no joelho e não respondia mais. Reflexo 0. O médico falou, vocês têm plano? Não. Ele falou, então eu vou dar um encaminhamento para vocês ir atrás do SUS, mas eu preciso de, antes disso, de ressonância. Tem que fazer. Eu não lembro se era 2 assim, era umas 6 ressonâncias. Tipo, R$200 cada uma coisa assim, eu não tinha o dinheiro.
E ele falou, eu não vou falar nada ainda o que é, mas eu desconfio. Mas eu preciso da ressonância para fechar o quadro. E aí eu vou dar um encaminhamento para vocês para o SUS, para vocês procurar o sistema público. Aí emprestei dinheiro da minha sogra, do meu sogro, da minha mãe. Fizemos as ressonâncias, levamos para ele. Ele falou, preciso que faça mais. Tantas assim, tantas assim. Meu Deus do céu, eu falava, vamos arrumar dinheiro. Já tinha pegado dinheiro das contas, já estava deixando o barco afundar já. Fui lá, fizemos mais exame, voltamos lá, ele falou, a Flávia está com síndrome de Guillain-Barré. Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca. E é terrível, né? Ele falou, e é o seguinte, bateu nas minhas costas, falou, se prepara, pode ser que você fique com as crianças. Essa é uma doença autoimune, né, que a pessoa mesmo desenvolve, é grave, é muito sério, e normalmente de cada 10 pessoas, só 2 sobrevivem. A taxa de mortalidade da Guillain-Barré é 80%. O pastor Wilson teve um filho que faleceu aos 32 anos, o pastor Marcelo. Olha que com triste. síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré. Porque ela tem um ciclo, é 21 dias. A pessoa começa sentindo algumas coisas, fica meio fraca, Em 21 dias ela chega no pico da Guillain-Barré, que ela perde movimento, perde respiração, perde deglutição, vai para a UTI e entuba. E aí normalmente ela morre. Resumindo, Guillain-Barré. Não tinha dinheiro para hospital, não tinha dinheiro para nada. O médico falou, você vai pegar esse encaminhamento e vai ligar para o SAMU. Para o SAMU catar ela e levar, senão vocês não vão conseguir vaga. Não, beleza. Aí a Flávia, não, mas eu estou bem, Rodrigo. Não é nada sério. Só que o negócio é muito forte, ele ataca o sistema nervoso, a pessoa começa a ter síndrome de pânico. E ela não conseguia, ela foi evoluindo, ela não conseguia mais andar, pastor Júlio. Ela levantava, ela dava 2 passos do lado da cama e caía. Pô. Então eu tinha que levar ela no colo, no banheiro, trazia na cama, buscava comida, levantava. E a síndrome do pânico, ela não conseguia mais dormir. Isso com o nenenzinho pequeno. O Samuel com 6 meses mamando no peito. Meu Deus. Nos primeiros dias que ela estava mal ali, ela ainda foi amamentando. Amamentando. Até que uma madrugada eu achei que ela ia morrer, porque a pessoa fica vomitando também. E ela já não tinha mais nada, porque ela não estava nem comendo. Mas ela não conseguia parar de ficar fazendo movimento. E ela não conseguia sair da cama. O nenê chorando, os outros filhos chorando, vendo tudo. Um negócio assim, cena de guerra. Resumindo, eu liguei pro SAMU 5 horas da manhã, o SAMU falou, tá lotado tudo, nós vamos conseguir passar aí só umas 8. Eu desesperado. 8 horas da manhã chegou essa ambulância, levaram ela, colocaram ela lá na Santa Casa lotada, colocaram ela numa maca, soltaram ela no corredor, largaram ela lá no corredor. Ela quase morrendo. Tendo aqueles negócios, é horrível. Aí liguei pra mãe dela ia lá, ficava lá no corredor, olhando aquelas portas de balançar assim, ela no corredor lá, a mãe dela ficava ali cuidando. Como a mãe dela é enfermeira e trabalha no hospital, dava umas entradas, saía. Sei que ela ficou, acho que 1 dia ali, não lembro. Foi difícil, assim, 2 dias jogada ali, para ela conseguir pelo menos ir para um ambiente onde tinha as pessoas internadas. Aí passou para outro lugar. Samuel não comia de jeito nenhum. Nenê não queria pegar mamadeira. Ele ficou uns 2 dias sem mamar, só chorando 24 horas sem parar. Sentindo falta da mãe. Sentindo falta da mãe, e eu desesperado com ele no colo, pegava o carro, saía de carro sem dinheiro para pôr gasolina, pegava um trocado, alguma coisa, R$10, colocava de gasolina para eu dar uma volta, para ver se pelo menos os outros 2 dormiam. Isso eu fazia o nenê dormir. Aí no segundo dia, acho que de tanto passar fome, ele acabou pegando a mamadeira. Resumindo, eu fiquei sem trabalhar. Eu tinha feito um negócio que eu tinha ganhado alguns terrenos de comissão, eu fui torrando eles, porque daí já não tinha mais o que fazer. O Samuel, nenezinho de colo, eu cuidando dele, com os outros 2. Daí minha mãe tinha sofrido um AVC, estava bastante limitada, ela estava voltando a andar. Aí minha mãe, nesse período do AVC, ela chegou até a morar na minha casa. A Flávia ajudava a cuidar dela, tudo. Aí ela voltou, ficou na minha casa ajudando eu a cuidar das crianças, só que também ela estava com bastante limitação, e era um sobrado, era difícil dela ficar subindo e descendo a escada. E eu tinha que ficar cuidando das crianças e indo no hospital, nos 2 horários de visita, cuidando da Flávia. É um negócio assim que não dá nem para explicar. Se eu olhar para trás e pensar nisso, me dá até frio na barriga. Que foi muito, 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 muito difícil. Aí quando foi chegando perto dos 21 dias,
O Senhor, ele é perfeito e tem milagre, né? O Senhor, ele é incrível as coisas que Deus faz. Ela evoluiu, fez os testes, a Guillain-Barré estava confirmada. Por um milagre de Deus, que o médico queria que levasse ela para o HU, ela foi para a Santa Casa, porque Deus quis. Depois descobrimos que na Santa Casa tinha um médico que é referência em Guillain-Barré no Brasil, chama Dr. Damácio Ramon, acho que é colombiano. O Dr. Damácio Ramon foi cuidar dela na Santa Casa. Graças a Deus, ela foi bem cuidada lá. Aí depois de uns 15 dias que ela estava lá, não lembro, 15 ou 20 dias, ela subiu para a UTI. Ela ficou um mês ou mais de um mês no hospital. Aí ela subiu para a UTI para fazer um acompanhamento mais de perto. E isso tudo eu cuidando das crianças, sem trabalhar, as coisas explodindo, pegando fogo. E eu ainda ia visitar ela nos 2 horários que tinha, todo dia eu estava lá. Cuidando dela e cuidando das crianças, cuidando dela. Aí eu ia visitar ela, minha mãe, eu colocava o neném no carrinho, eu levava 2 filhos para a escola, colocava o neném no carrinho, parava na frente do hospital, colocava minha mãe para ficar dando volta no quarteirão do hospital, empurrando o nenê, para eu poder entrar e ver a Flávia. Só que quando chegou no pico dos 20 dias da Guillain-Barré, pastor, ela continuou lúcida. Ela estava na UTI, mas ela não estava entubada nem nada. Ela estava limitada, ela estava com dificuldade de andar, não conseguia andar. A pessoa desaprende a andar, né? Mas ela estava lúcida, tomando as medicações, tudo, mas ela conversava. Aí um dia, tinha uma moça na UTI junto com ela. A UTI tinha umas 4 ou 5 pessoas na sala da UTI dela. Tinha uma moça nova, devia ter uns 20 e poucos anos. Estava lá praticamente morta, assim, ligada nos aparelhos, tinha tido acho que um derrame no cérebro. E o senhor falou para a Flávia que era para ela pedir ajuda para a enfermeira ajudar ela a conseguir chegar naquela moça, que era para ela orar por aquela moça. E o senhor ia dar palavras de ordem para ela falar no ouvido da moça. Pois a enfermeira ajudou ela a levantar, ela atravessou a UTI, foi lá e orou pela moça. Meu Deus. Aí ela voltou para... No ponto crítico da doença, ela conseguiu se levantar ainda. Conseguiu. Orou por aquela moça. Só voltando um pouquinho. Nesse período da UTI, precisava muito de um remédio que chama imunoglobulina, que é super caro, difícil do sistema público fornecer. E ela precisava tomar 500 ml por dia, meio litro por dia, 5 vidrinhos de 100 ml. Aí fica com uma bomba de infusão, igual pessoas que fazem quimioterapia. Liga aqui na veia, só que é um medicamento muito forte, ele seca a veia e ela estoura. Então ela ficou tomando, ela ia tomando e ia mudando o furo. Ia mudando, ia aqui. Depois o outro braço, aí chegou um dia que eu cheguei lá e estavam querendo pôr no pescoço, porque já não estava mais conseguindo. Ela fez os 5 dias da imunoglobulina. Eu tive que assinar um termo, que eu era responsável e ciente de que a imunoglobulina podia matar ela. Que a imunoglobulina é a última saída da Guillain-Barré. Ou você consegue reverter o caso ou você morre. É o finalzinho, assim. Eu tipo assinei aquele dia assim, ó. Você aceita ficar sem sua esposa? Sim ou não? Assinei o documento e falei, ó, é a última saída. Vamos dar imunoglobulina para ela, não tem o que fazer. O mais difícil que era conseguir, nós conseguimos. Vamos dar. Então ela tomou a imunoglobulina. Nesse dia, no último dia da imunoglobulina, o médico mandou ela orar por essa moça. Então ela levantou, orou por essa moça. E no outro dia ela recebeu alta da UTI. E o médico mandou ela descer. Aí ligaram para mim que eu podia visitar a Flávia e eu podia levar o nenê para ver ela dessa vez. Ela estava mais de um mês sem ver o nenê. Ela estava desesperada para ver o Samuel. Eu nunca vou esquecer do momento que eu cheguei lá. E Deus é tão bom que quando ela desceu, os quartos estavam lotados e levaram ela para um quarto particular da Unimed. Ainda cheguei lá, ela estava num quarto todo bonito, com ar-condicionado. Falei, meu Deus, como Deus é bom. Aí eu lembro até hoje que eu cheguei com o neném no Bambi Conforto, assim, ela viu o Samuel, mas ela chorou tanto. Ela abraçou ele, ela estava com tanta saudade dele. E logo que eu cheguei lá e eu coloquei o Samuel ali com ela, uma enfermeira, eu saí no corredor, uma enfermeira veio em mim e falou, seu Rodrigo, eu já estava conhecendo todo mundo no hospital, né? Um mês indo lá 2 vezes por dia. Fala para a dona Flávia que aquela moça que estava lá praticamente em coma, que ela orou ontem, está sentada comendo no leito. Meu Deus. Nossa, eu lembro que eu chorei. E eu entrei no quarto, contei para a Flávia caiu de joelho no chão e chorou.
Chorou. Pois no outro dia ela recebeu a alta. E o médico falou assim para mim, ó, ela vai ter que fazer 2 vezes fisioterapia por dia para ver se ela volta a andar em 1 ano. E eu ainda pensei, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar essa fisioterapia. Eu falava, Deus, já torceu tudo o suco que tinha. Os terrenos que tinham vendido, queimei tudo, eu não tenho mais nada, eu não tenho o que fazer. Eu já estava naquela assim que se morresse não tinha onde enterrar. Pois ela saiu do hospital andando, pastor Júlio. Eita glória. Eu cheguei lá no outro dia de carro para buscar ela, ela entrou no carro e sentou. Ela foi embora andando do hospital. E eu falei assim, Deus, agora chega, né? Pelo amor de Deus, não aguento mais. Essa não tem como ficar pior, é horrível. Falei, eu não aguento mais, eu vou pirar. Mas é o processo de Deus. Você fala assim, ó, eu estou pronto, Deus. Eu tenho certeza que eu estou pronto. Mas diz na palavra que o Senhor conhece o mais profundo, íntimo interior de nós mesmos, onde nem nós mesmos nos conhecemos. Onde nós não nos conhecemos, Ele conhece. Pois eu saí do hospital, pastor, com a Flávia. No outro dia eu tive que vender o carro. Ela voltou para casa, mas nós ficamos a pé daí. Aí não tinha mais carro, com um monte de fio, a pé. Ela fazia fisioterapia na caminhada, então. Daí não precisava, ela foi embora andando, Deus fez um milagre. Aí eu lembro até hoje que eu falei para ela, ó, eu vou vender o carro, meu Deus, vou pagar essas coisas aqui, vai sobrar R$800. Com esses R$800 eu vou alugar um carro 10 dias. O nome dele não é Rodrigo não, Olipe, é Jó. É Jó. Falei, Flávio, eu vou alugar um carro 10 dias? Pelo menos pra gente ter um refrigério. Você acabou de sair da UTI, quase morreu. Diante de Deus, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu nunca esqueço a hora que eu parei o carro na frente da Santa Casa e eu entrei naquele vãozinho que tem assim. Eu sei. E eu vi a Flávia vindo para entrar no carro. Nossa, eu falei, Deus, eu fiquei muito grato, eu só agradecia. Eu estava muito feliz que ela tinha voltado para casa. Então eu vendi o carro, separei R$800. Aí eu falou, mas amor, você não tem cartão para alugar um carro? Eu falei, não, mas eu tenho um amigo que tem locadora, eu vou nele. Ele me conhece, sabe que eu sou um cara certinho. Ele vai alugar para mim. Depois eu fui lá e ele alugou. Ele tinha um locador na Santos Dumont ali, acho que agora é um pouquinho mais para frente lá, o Eduardo. Aí fui lá, o Eduardo falou, não, eu alugo o carro para você. Pegou os 800, quanto dá? Dá 10 dias, tá aqui. Paguei os 10 dias. Ficamos 10 dias com um Clio, um Cliozinho branco da Renault alugado. No 10º dia, no outro dia de manhã, eu tinha que devolver o carro. A gente foi num casamento de um jovem que, infelizmente, ele era pastor e ele se desviou e foi para o mundo do tráfico. E ele foi preso. Quando eu acabei a faculdade, foi o primeiro caso que eu peguei. Eu e um outro amigo, que era advogado, que tinha OAB, eu não tinha. Mas com 6, 7 meses, nós tiramos ele da cadeia. E ele falou para mim assim, ó, se eu conseguir sair, eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Infelizmente, ele saiu e ele não cumpriu a palavra dele, ele continuou nessa vida. Mas ele me convidou para o casamento, que ele tinha um sentimento de gratidão por eu ter ajudado ele, porque nós fizemos toda a defesa dele, tudo sem receber nada. Ele falou, o dia que eu sair, eu pago, você tem minha palavra. Que nem um advogado faz isso, né? Os caras querem um dinheiro bom. Não faz, o cara quer o dinheiro. Fizemos, tiramos ele e ele pagou mesmo certinho depois que ele saiu. E aí o Senhor falou para mim, você vai nesse casamento. Minha esposa ainda falou, amor do céu. Eu falei, Flávia, vamos. Nós estamos há tanto tempo sofrendo, passando prova, sem comer. Sei lá, fazia 3 anos que eu estava comendo arroz. Eu falei, pelo menos lá nós vamos comer uma carne. Falei, vamos no casamento, você não vai perder. Eu falei, meu, lá vai ter filé mignon, vai ter macarrão. Nós temos que ir, cara, temos que ir. É o último dia do carro, vamos aproveitar. Fomos no casamento. Foi super gostoso, a festa estava linda. Foi incrível, nós temos fotos desse dia, a gente estava muito feliz, celebrando a vida da Flávia. Nesse casamento eu encontrei um cara que era da vida louca, que tinha várias vidas loucas lá, afinal de contas o cara, né, era vida louca também. E tinha um vida louca que andava comigo antes de eu me converter. E ele falou, e aí, como que tá? E tal. E ele sentou na mesa, nós acabamos contando a história, que a gente estava muito feliz, que a Flávia tinha passado por isso e aquilo e tal. E eu falei pra ele, né, cara, vai fazer o quê? As coisas afundam, o barco afunda e tal. Agora nós estamos numa situação aí, até o carro que eu tô aí alugado e tal. Que dia que você vai devolver o carro? Eu falei, vou devolver amanhã de manhã. Ele falou, cara, eu tô com uma areia guardado. Misericórdia. Eu tô com uma areia guardado na oficina de um amigo meu ali. Eu não tô usando.
Minha mãe faleceu, eu fiquei com o carro da minha mãe. Eu vou te emprestar uma Maré. Não, Maré não. Qualquer outra coisa. E o tanto de história que tem por causa desse Maré, você nem faz ideia. Maré não, Rodrigo. Rapaz, Isso é prova também. É prova, é mais prova. Pois eu, no outro dia, fui lá, devolvi o carro na locadora e fui lá buscar o Maré. Ah, Jesus. Catei o Maré dele, feliz da vida. Falei, Deus mandou eu no casamento, eu ia ficar a pé, Deus providenciou. Falei, ainda catei o Maré. Falei, ó, tinha banquinho de couro, o ar não gelava, mas ventava. Só que quando você andava nele, a hora que você descia do carro, você ficava achando gasolina e fumaça, não sei por quê. Ah, não, né? É. Resumindo. O Maré é o céu braçal, o diabo feliz. Rapaz, peguei... Não é assim? É assim ou não é? Não, vai escutando. Peguei o Maré. Beleza, feliz da vida. Ah lá, e aí viu? nós tava precisando voltar, porque nós tínhamos ficado uns 45 dias sem fazer a obra. Que a Flávia ficou doente, tudo. Eu falei, ó, pessoal, né? Alguém assume os cargos lá da igreja, ele cuida do lugar lá que a gente estava cuidando, que agora eu vou cuidar da minha família. Então voltamos a fazer a obra com o Maré. Até então tava tudo belezinha. Só que, do nada, o Maré quebrou a partida. Meu Deus. Eu não tinha dinheiro para arrumar, pastor Júlio. Eu não tinha dinheiro nem para abastecer. Eu ficava indo nos lugares pregar, eu ganhava oferta em saquinho de moeda, assim, ó. R$7, 8, 10, 15, acho que as maiores ofertas que tinha era R$20. Muitas das vezes eu ia no cheiro com o carro, que o Maré também bebe, né? Uhum. Já teve Maré? Meu cunhado. É. Aí eu pegava as moedinhas, abastecia para voltar para casa. Do dinheiro que eu tinha ganhado de oferta para pregar. Aí eu abasteci o Maré para voltar para casa. Daqui a pouco quebrou a partida do Maré, eu não tinha dinheiro para consertar. O que aconteceu? Eu estava trabalhando e fazendo tudo que eu precisava, com o Maré, levando os filhos na escola, tudo no tranco. Eu só parava no posto perto da rampinha, assim, ó, porque eu abastecia, dava uma empurradinha e pulava dentro. Para jogar o tranco de segundo para o Maré ligar. Se eu ia visitar algum cliente, eu ficava procurando alguma rua que era descida. Para eu parar com o pneu engatado na sarjeta, depois eu só desvirava o pneu e soltava. Orando para ninguém parar um carro na vaga da frente, que daí eu não conseguia sair da vaga mais. Porque eu precisava dar tranco. Olha, foram dias terríveis com Maré. Aí, de tanto dar tranco no Maré, pifou a bateria. Felipe riu, olha. Pifou a bateria do Maré. O Lipe rola de ir. Aí um irmão da igreja ficou com dó de mim e falou, Rodrigo, eu vou comprar uma bateria para você. Foi lá e comprou uma bateria. Aí eu lembro até hoje. Isso você estava lá na família cristã? Não, eu já estava cuidando das igrejinhas pequenas. Tá? Aí eu falei, Flávia, nós acabamos de ganhar uma bateria, se eu continuar dando tranco no carro, ela vai pifar de novo. Aí eu falei para ela, eu ganhei uma comissão de uma locação, um pouquinho, assim, era 150, 180 reais. Eu falei, o que nós vamos fazer? Ela falou, Rô, nós precisamos fazer a obra. Em vez da gente comprar comida, vamos consertar a partida do Maré. Porque se você continuar dando tranco, vai pifar a bateria de novo, nós vamos ficar sem carro de novo. Não dá para ficar sem carro, as crianças ficam sem na escola. Pastor, eu não dei, olha, inúmeras vezes, o Rodrigo, filho mais velho, ficou 1 ano sem estudar, porque a gente não tinha dinheiro para pagar e não conseguimos vaga no público. Ele ficou 1 ano em casa, a gente quietinho, não contamos para ninguém. Depois, estudando na escola, eles passavam muitas das vezes fome porque não tinha dinheiro para levar lanche. Daí, como a Flávia começou a perceber que eles estavam sofrendo por não ter lanche no intervalo, os amigos ter, a gente começou a não deixar eles na escola. Eles faltavam porque não tinha lanche para levar. Em casa chorava porque não tinha danoninho, não tinha um iogurte, não tinha nada. Era só água e arroz. Não tinha outra coisa. Então, quando eu tinha um dinheiro para fazer compra, era algo muito, 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 muito importante para nós. Mas eu e a Flávia sempre tivemos muita convicção da prioridade da obra do Senhor. Pois eu catei o dinheiro de fazer compra. E fui atrás de arrumar o Maré. Tinha que comprar um motor de arranque e pagar o mecânico com R$180. Tinha que fazer um milagre. Aí arrumei uma partida de um Maré num desmanche. Levei lá, o cara montou, não era o mesmo. Não funcionou. Falei, meu Deus do céu. Fui lá, devolvi o arranque, o cara me devolveu o dinheiro e saiu eu a cidade inteira atrás de um arranque de um Maré. Quem tiver Maré, tiver ouvindo aí, vai saber disso aí. Que o arranque, quando quebra, é terrível, não acha? E tem 6 tipos de arranque o Maré, tá? Não sei por que eles foram lançando tanto. Um tem um dente a mais, outro um a menos, outro tem um cantinho a mais, outro tem um parafuso a mais. É quase um segredo para você descobrir qual que é o certo. Acho que o Maré ele foi feito o desenho dele nas profundezas, viu, pastor? Ele é do mal. É do mal. Aí,
consegui um motor de maré, foi lá, montou, o carro voltou a funcionar. Consertamos o carro para poder fazer a obra e ficamos sem comida. Meu irmão foi me visitar em casa, aquilo ali traumatizou ele. Ele foi embora, ele só pensava nisso, que ele morava em Assis. Ele me ligava, Rodrigo, pelo amor de Deus, o que você precisa? Eu preciso te ajudar, cara, dá um fim nesse carro. A gente estava morando no condomínio, eu entrava no condomínio, o escapamento estava furado. A hora que eu passava da portaria, eu acelerava, fazia aquele barulhão, você parava o condomínio, ficava todo mundo olhando. Tinha uns irmãos, uns vizinhos que olhavam e faziam assim, ó, meu Deus do céu, fazia assim com a mão para mim. E ele falava, Rodrigo, pelo amor de Deus, cara, acaba com isso aí. E eu falava, meu Deus, rapaz, Deus me ajuda, tira eu da prova, não aguento mais. É uma coisa que não tinha fim. E as crianças passavam necessidade, faltava tudo. E, nossa, meu Deus do céu. Não ia em festa porque não tinha dinheiro para comprar presente, tinha vergonha de mandar. Os passeios da escola, eles nunca foram em nada, não tinha dinheiro para pagar. Meu Deus do céu. Aí até que um irmão meu falou assim, ó, eu vou financiar 100% para você, um carro no meu nome. Você se esforça para pagar. Aí eu fui, comprei uma Zafira. A Zafira foi uma benção. Devolveu o maré pro rapaz? Aí devolvi o maré pro cara, foi um dia feliz, hein? Foi um dia feliz. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para pôr uma gasolina para ele levar o maré embora. Ainda falei para ele, rapaz, o maré tá no cheiro. Eu fiquei acho que uns 8 meses com o maré, um ano. Falei, ó, eu tô acostumado a andar no cheiro. E eu colocava tipo 7, 8 reais, zerava o marcador e contava os quilômetros. O ponteiro não funcionava, não chegava a mexer. O quilômetro funcionava. O ponteiro não chegava a mexer da gasolina, de tão pouco que era. Era um gole, pss, acabou. E eu andava contando os quilômetros, os metros. Aí peguei aquela Zafira, foi uma alegria, foi uma bênção para nós. Hoje dá para rir, Hoje né? dá para rir. Aí eu comecei a atrasar a parcela da Zafira, ligavam cobrar meu irmão. E meu irmão tinha comprado o carro no nome dele para mim e a esposa dele não sabia. Aí um dia ele me ligou e falou assim, Rodrigo, cara, você precisa pagar as parcelas atrasadas. Eu falei, Marcos, não tem dinheiro, cara. Ele falou, velho, descobriram o telefone da minha esposa. Estão ligando cobrar ela, Rodrigo. E hoje ela chegou em casa e falou para mim, Marcos, uma coisa estranha, rapaz, estão me ligando a me cobrar uma Zafira. O teu nome... É mesmo? Nossa, é golpe. Não atende não, que é golpe. Quando ligar de novo, você nem atende, desliga, é golpe. E eu desesperado. E aí, pastor Júlio, o processo é longo, mas ele tem um fim. Você está rindo? O processo é longo, mas ele tem um fim. Ele tem um fim. E tem muita gente que escuta eu e a Flávia contando testemunho hoje de tudo que nós passamos e não acredita. Fala, é mentira que vocês sofreram tanto assim, não é possível, mas sofre. Só que o Senhor fez muitas promessas para nós. Eu e a Flávia ficamos uns 5 anos, diante de Deus, 5 anos, toda sexta-feira ia no monte orar. Sem exceção, chovendo, com frio, no inverno, no calor. Toda sexta-feira. Eu cansei de entrar no monte chovendo forte. Entrava no monte encharcado. Mas a gente ia no monte, orava e saía. Ficamos 5 anos assim. E muitas promessas o Senhor entregou para mim. Muitas, 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 muitas. De repente, as coisas começam a acontecer. Só que tem outra coisa que eu aprendi também. O processo de Deus na sua vida não é como ganhar um prêmio na Mega Sena. O Senhor falou assim, um dia você vai ter uma vida melhor, eu vou te dar prosperidade, se sonha em ter uma casa, você vai ter, um carro bom, vai comer bem. As pessoas acham assim que um dia ela vai dormir, outro dia ela vai acordar e cair um dinheiro na conta. Não tem gente que pensa isso? E isso é uma ilusão muito grande, porque as coisas de Deus não são assim. Deus, ele é sobrenatural, ele faz algo sobre o que já existe. E eu já escutei de escutar pessoas que se converteram, estavam indo na igreja, falar para mim do nada. Eu estou orando, quando eu acordo cedo eu olho o extrato para ver se aparece um dinheiro na minha conta. Isso não vai acontecer. Pode acontecer, se Deus quiser, ele faz. Claro que pode. Se ele tiver um propósito para aquilo, ele vai fazer. Mas não é assim que funciona o reino de Deus, o processo de Deus e o plano de Deus sobre a nossa vida. Não é assim que funciona. Então, o que a gente começou a entender? Que as coisas de Deus, elas vêm, mas elas têm a maneira, o momento e a maneira de que as promessas ocorram. Não é de uma vez, você não vai ganhar na Mega com Deus, do nada vai receber um negócio, fiquei rico, mudei de vida. Você tem que entender que Deus vai te dando as coisas conforme você estiver apto e preparado. Se Deus fez uma promessa que você vai crescer, que as coisas vão acontecer, elas vão.
mas ainda assim é com o tempo de Deus. Outra coisa que eu aprendi com Deus, quando você sobe com Deus, sabe quando o passarinho sobe, ele vai alto, parece que depois ele fica um tempo na mesma altura para ele tomar um fôlego, e depois ele tenta subir mais alto de novo? Sim. O processo de Deus, eu aprendi que é assim. Então, depois de tudo aquilo que nós passamos, de repente as coisas começaram a acontecer. Então, do nada, eu estava devendo a Zafira, do nada. Um cliente me ligou, eu recebi uma comissão, lembra até hoje, eu voltei de viagem com o dinheiro, quitei a Zafira, fui numa loja, entreguei a Zafira quitada e troquei de carro. E paguei a diferença praticamente à vista, financei um valor bem pequenininho, no nome do meu irmão de novo. Daí eu falei, não, mas agora chega, né? Vou pagar. E aí as coisas começaram a acontecer. De repente, Deus colocou eu num nicho de venda de imóveis que começou a sofrer um boom. A minha vida começou a ter mudança no final de 2019 e depois ela deu um boom, assim, que as coisas começaram a engrenar de verdade no Covid. Quando veio o Covid, começou a acontecer. Aí Deus colocou num nicho de imóveis que começou a vender muito. Eu sozinho, que eu sou autônomo, eu não estava dando conta de tanta mensagem nos anúncios e os clientes para atender. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite. E todo dia com 3, 4, 5 propostas. Comecei a fechar negócio todo dia. Vendendo 3, 4, 5 casas por mês. Cheguei a vender 7 num mês. Aí as coisas começaram a acontecer. Só que eu tinha ficado acumulando dívidas de muitos anos. Você vai ficando, pastor. Eu tinha uma folhinha que ficava na mesa do meu escritório, era frente e verso. Tudo que eu devia, quanto eu imaginava que ia ser na hora de eu pagar corrigido, e o plano que eu tinha para pagar aquela dívida. Enchia 2 folhas assim, eu não lembro agora, mas acho que dava uns 300, 350 mil. Aí eu fui ganhando dinheiro, o que eu fiz? Que é muito. Eu falei, vou pagar as dívidas. Tem muito cliente que cata o dinheiro, ganha, que quer gastar, né? Não pode. Tem que pagar a dívida, irmão. Fez dívida, paga. O cliente tem que dar testemunho, o cliente não pode ser crente só de falar, né? Comecei a pagar. Eu fui recebendo e fui pagando, Júlio. Aí eu comprei um carro para a Flávia, conseguimos ter 2 carros, quitei aqueles carros que eu tinha, fui pagando todas as dívidas. O dinheiro foi entrando e fui pagando. Eu passei o ano inteirinho fazendo um monte de negócio pagando dívida. Praticamente vim pagando todas as dívidas que eu tinha. Tudo. Assim, tinha pessoa que estava com cheque meu já fazia 4 anos. A pessoa nunca tinha ligado a me cobrar. E eu liguei, fui atrás da pessoa. A pessoa já tinha fechado já o escritório que ela trocava cheque. Eu fui atrás dela, achei, paguei tudo que eu tinha de dívida eu paguei. Falei, chega, vou liquidar tudo. Então daí as coisas foram acontecendo. Aí a casa que a gente morava eu vendi. Veio o Covid, a Flávia usava um método contraceptivo que começou a fazer mal, ela teve que tirar. E eu tinha uma cirurgia agendada de vasectomia. Veio o lockdown, desmarcaram. Aí o lockdown não acabava nunca, né? 2 meses, ligava, não pode ainda. Não pode. Engravidou. Veio o 4º filho, o Isaac. Isaac riso, né? Ele veio para trazer um tempo de riso. Ela sempre fala que filho vem para trazer um novo tempo. E é verdade, pastor. Aí o Isaac veio, a gestação foi tranquila. Tudo que ela sempre sonhou em comprar para o filho na gestação, ela realizou. Que uma mulher tem essas coisas, né? Quer comprar um berço, é uma cama, um negócio, acessório. Todas as vontades, os sonhos que ela tinha, ela realizou. O Isaac veio, nasceu, foi uma bênção. Nós mudamos da casa que a gente morava, mudamos para a casa que a gente mora hoje. Uma casa bem maior que a gente morava. Veio assim, foi maravilhoso e incrível o que Deus fez na nossa vida. Sofremos, passamos difícil, passamos muito. Agora você pergunta para mim, valeu a pena? Valeu. E te falo mais uma pergunta, foi necessário? Foi. Hoje eu olho para trás e falo, se Deus tivesse feito os milagres que Ele fez na minha vida hoje, lá na metade do processo eu tinha caído. Porque quando você passa por todo esse processo longo e árduo, a maturação da sua fé muda o seu comportamento. Coisas que eu sequer podia, coisas que eu nego 100% hoje, não abro hipótese de aceitar ou negociar qualquer tipo desses valores. Lá atrás pode ser que eu ainda não tinha isso convicto. Hoje eu sou livre verdadeiramente para falar não para tudo o que eu quiser.
E eu tenho a minha convicção da minha fé e a minha maturidade espiritual completamente diferente. Mas eu só cheguei onde eu cheguei porque eu passei pelo que eu passei. Foi necessário. Às vezes a pessoa fala, é demais, eu vou ter que passar, não sei. O processo para cada pessoa é diferente, né, pastor Júlio? Perfeitamente. Eu também tenho a minha história, né, os meus processos. E não é fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua esposa, a Flávia, ela não teve nenhuma sequela do Guilherme Barré? Nenhuma sequela. Você acredita? Que bênção, né? Deus curou ela mesmo. Ela saiu do hospital andando curada. Ela não fez uma única sessão de fisioterapia. Fala assim, não, ela fez uma para testar. Não, ela não fez. Ela voltou a todo vapor já. Perfeito. Ela ficou uma semana cansada, só porque acho que ela estava mais de um mês no hospital, né? Em cima da cama. Atrofia um pouco, né? Uhum. Mas com um mês a Flávia já era a Flávia que ela é. Porque a minha esposa, ela é 1000%. A Flávia, ela acorda cedo, ela sai arrumando tudo, ela limpa tudo, ela organiza tudo. Ativa. Ela é ativa, ela dá tarefa dela, ela faz tarefa com as crianças, ela arruma os material, ela já põe tudo na mesa, depois ela já vai, já troca, ela confere lancheira, água, não sei o quê. A hora que eles saem para a escola, tá tudo pronto, organizado. Eu até falo para meus filhos, vocês são muito folgados. A Flávia deixa ele ser mole demais. O Rodrigo tem 10 anos de idade. 10 anos eu ia no banco pro meu pai. Ele tá no sofá ainda. Mãe, pega um copo de leite pra mim. Mãe, traz um hot dog aqui no sofá. Eu falo, sai daí, rapaz, tá pensando que a vida é... Você mora num hotel? Ai. Ô, pastor Rodrigo, deixa eu te perguntar. Tem uma história aí que eu acho que nós era para ter contado semana passada, que é do começo da sua história. Sim. Você quase morreu de overdose. Sim, quase morri de overdose. Eu quero contar 2 histórias. Vamos lá. Rapidinho. Tem tempo ainda? Tem. Tá. Uma vez nessa época do auge da loucura, da droga, eu tinha mania muito de ir em rave, né? Como eu falei aqui na primeira história. Lá tinha muita rave, muita. E eu fui numa rave em Assis, lá no interior de São Paulo, que eu sou natural de Assis. E no Natal eu sempre ia para Assis. Eu gostava de passar o Natal lá na casa da minha avó, falecida. A avó faleceu agora, no final do ano. 96 anos. Que era crente, graças a Deus. Era uma bênção, minha avó. Minha avó foi uma pessoa incrível. E eu fui para uma rave, inclusive a rave chamava Ho Ho Ho, do Natal. Do Natal. Eu fui nessa rave, pastor, nossa, bebi demais, tomei uns 10 comprimidos, fumei maconha, cheirei. E não feliz, virou a rave à noite, acabou a rave 10 horas da manhã. Montei num carro com um amigo de Ourinhos, que era dono de uma boate em Ourinhos, muito doido também. Fomos com ele lá em Ourinhos. Ele tem uma boate lá, a boate ainda não tinha acabado, a festa. Ficamos com ele um tempo lá na boate. Deu 1h da tarde, 2h da tarde. Encerrou a festa da boate. É o Digão. Falei, Digão, e aí onde nós vamos? Tava eu, ele, mais uns 4, 5 amigos doidos. Tudo lotado, tá lotado de comprimido. O Digão tava com uma cartela de doce, assim, LSD. Vamos numa rave em Marília, que eu fiquei sabendo, que tá começando agora. Todo mundo maluco, meu Deus, que perigo. O Digão num Audi A3, na época era o carro mais moderno que existia, Audi A3, né? 1.8 turbo, com as rodas gigantes. Pegamos a estrada de Marília. A estrada de Marília, ela é apertadinha, cheia de curva, bem sinuosa. O Digão a 170, 180 km/h entrando naquelas curvas. E a gente com uma maçã. De Assis para Marília. De Assis para Marília. Meu Deus. A gente pegou uma maçã, fez um furo na maçã, faz um furo em cima, um furo no meio. Encaixamos assim, um cigarro de maconha. E fomos fumando maconha na maçã. Depois de toda aquela loucura de álcool e tudo. Aí eu rasguei, troquei com ele, não lembro quanto, 3, 4, 5 comprimidos extra por 5 doce. Então ele rasgou um pedaço da cartela, me deu, enfiei todos os 5 na boca, dei os comprimidos para ele e fomos para Marília. Eu acho que o corpo já estava, né, lotado de bala, lotado de cocaína e maconha, fumando no caminho todo. Quando nós chegamos na rave em Marília, misturou o doce com tudo aquilo, eu só lembro que eu desci do carro, dei a volta assim, e eu falei, Digão, eu tô me sentindo mal. Por que chama de doce?
É o apelido dele, é o LSD. É o ácido. E esse é perigoso. Eu conheço pessoas que tomaram, porque elas foram, né? Que eles falam que vai e não volta. Ficou doido, porque ele deixa muito doido. Né? Você vê, é um negócio de outro planeta. É perigosíssimo. E a pessoa vai e aquilo causa uma lesão no cérebro. E a pessoa fica lelé pro resto da vida. E eu dei a volta no carro, falei para ele assim, eu não estou me sentindo muito bem. E caí. Pum. Eu lembro, Júlio, como se fosse agora. Eu perdi a consciência totalmente. Praticamente eu morri. De repente, meu corpo foi voltando. Eu via uma parede preta, totalmente preta. E eu falava, quem é você? E eu não sabia quem eu era. Mas quem estava em pé em volta de mim, ele que veio um monte de gente em volta do carro, falou que eu estava completamente, tinha praticamente morrido e comecei a dar umas... Estava no começo de overdose. Eu só lembro que eu fui voltando e eu gritava, quem é você? Quem é você? Olha que coisa maluca. Quem é você? Quem é você? Quem é você? De repente, quando eu fui voltando para a consciência, eu abri o olho gritando isso, bem forte. Quem é você? Quem é você? E eu lembro que um amigo meu agachou no chão assim, o Chico segurou e falou, você é o Rodrigo, ele falava para mim. Calma, você é o Rodrigo. Eu tive um colapso, uma coisa de outro mundo, assim, eu não sabia quem eu era. E de repente eu fui voltando, assim, com aquilo lá, eu falei, meu Deus do céu, tive comedo de overdose, na hora eu saquei. Aí o Digão agachou e falou assim, cadê? Eu tava com um potinho, assim, ó, de remédio, lotado de comprimido. Ele tomou. Ele falou, chega, Rodrigo, pelo amor de Deus, chega, você vai morrer e a culpa vai ser minha. Ele falou, chega, daqui pra frente chega, ele guardou. E eu ainda tinha na carteira, escondido uma bolona assim, ó, de cocaína. Meu Deus do céu, olha como que é. Levantei, dei uma melhorada, assustado, suando frio, coraçãozão disparado, tomei água. Falei, rapaz, aí o Chico veio e falou, rapaz, você teve um começo de overdose, Rodrigão, você apagou ali, você começou a se debater, eu achei que você ia morrer. Aí ele falou, chega, cara, dá um tempo agora, vamos curtir a festa. Ah, deu uns 20 minutos, eu lembro que tinha um morro, assim, um pouquinho longe da festa, eu saí da festa, assim, sentei lá em cima do morro e acabei com aquela cocaína que estava na carteira. Olha o perigo de morrer. E aí eu voltei para a festa, o LSD começou a bater. Meu Deus, eu fiquei mal. Aí eu agachava, assim, eu via gente em balanço no meio das árvores, não tinha ninguém. As pessoas que estavam perto, elas iam, voltavam, daqui a pouco sumia. Nossa, esse dia eu não morri porque Deus tinha um propósito na minha vida. Meu Deus. Uma coisa terrível, terrível, terrível. E uma outra que eu queria contar, o livramento de Deus. Tinha um lugar que eu sempre comprava droga, ali perto do terminal urbano, sempre. Era um hotelzinho que tinha ali do lado direito, assim. Nem era hotel nada, mas você entrava com o carro lá dentro, os moleques ficavam lá dentro vendendo, você comprava e saía. E eu comecei a marcar lá. E um dia eu fiquei devendo um valor lá, e eu entrei para comprar mais, e eu falei para eles, deixa aquele valor que eu estou devendo aí, eu vou comprar mais um pouco hoje e vou pagar à vista. Eles entraram tudo dentro do carro. Já chegaram entrando dentro do meu carro, abriram a porta, entrou um na frente, entrou dois atrás, e eles queriam me levar para me matar. E eles falaram, nós vamos levar você agora lá no Eucaliptus, um bairro lá indo para Biporã, e nós vamos dar um fim no você. Arruma o dinheiro. E eu lembro que eu paguei o carro, fiquei pensando para quem que eu ia ligar. E aí eu liguei para um amigo, e o amigo falou, não, eu te empresto, passa aqui, eu estou em tal lugar. Aí eu passei no lugar, e ele estava armado, os meninos atrás. Fizeram eu descer, eu fui lá, peguei o dinheiro, voltei no carro, paguei eles. E eles falaram, agora você vai levar a gente lá no Eucalipto. Eles ainda estavam com vontade, eles queriam me matar. E eu levei, quando eu cheguei lá no Eucalipto, o que estava na frente, sentado do meu lado, não sei porquê, ele falou pro outro assim, eu não sei porquê não, eu sei, né? Ele falou pro outro assim, deixa quieto, deixa o cara em paz. Vamos deixar o cara embora. E de trás estava estigado assim para me dar um tiro. E ele falou, não, deixa quieto. Pode deixar, vamos deixar o Rodrigo embora, deixa ele embora para casa dele. Nossa, eu nunca esqueço, pastor. Aquele dia eu senti, já viu aquele videozinho do gato que está em cima da madeira e o ratinho está escondido embaixo? E o ratinho fala, Deus, se você me livrar dessa, eu prometo. Não deixa o rato me ver.
E eu desceram do carro e eu fui embora. E depois eu e a Flávia fomos num monte orar, que foi antes de eu casar com a Flávia. E no monte Deus revelou. Uma pessoa veio em mim e falou: você lembra aquele dia assim, 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 assim? Você tinha ido para a morte, mas Deus aquele dia te deu livramento. Foi Ele que fechou a tua cova para você não morrer. Porque você tinha ido para matar. Eles tinham ido lá para te matar. Meu Pai. Pastor, e hoje? O senhor é um pastor, o senhor prega o Evangelho. Graças a Deus. Né? Deus tem te usado. E essa chama de pregar o Evangelho? O senhor disse aí que a sua esposa está se formando agora em teologia. Teologia. Né? E vocês dois têm essa chama, essa sede de pregar o Evangelho? Temos. Nós amamos servir ao Senhor. Nós não abrimos mão de nada, não trocamos nada pela vida com Deus. O amor e a paixão que nós temos pelo Senhor, assim, é algo maravilhoso que realmente transformou a nossa vida. O maior segredo de você se manter é a gratidão, não é, Júlio? Eu e a Flávia olhamos para trás, hoje nós somos muito, 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 muito gratos pelo que Deus fez por nós. Nós somos muito gratos pelos filhos que Ele nos deu, pela família que Ele nos formou e pelas bênçãos que o Senhor já fez na nossa vida. Então, nesse período todo de prova que eu passei com a Flávia, aí, né, de 10 anos praticamente, nós ficamos esses 10 anos tudo cuidando de igreja. A gente cuidou de igreja e abria ponto, nós cuidamos de igreja no Jardim Silvino, em Cambé, nós cuidamos de igreja no como que chama? Indo para a cadeia lá na saída, ali na saída para Curitiba. Na Zona Sul ali? Indo para a cadeia lá A Pel, lá porque lá perto da Pel, aquele bairro ali, eu esqueci o nome agora. Ah, eu sei, tem um... Onde tem o Tonhão na entrada ali do bairro. Sim. Fizemos uma obra ali, depois fomos cuidar de uma igreja na favela da Moca, lá embaixo do Califórnia. Nós ficamos todos esses anos cuidando de igreja. E era terrível, porque o Rodrigo também, quando nasceu com alergia à proteína do leite. Às vezes a gente estava indo para a igreja já com uma dificuldade, sem combustível, eu colocava o terno, pegava o Rodrigo no colo, entrava no carro, o Rodrigo vomitava tudinho, me acabava com o meu terno. Um dia morrendo de pressa, aí tinha que voltar em casa e trocar de roupa para poder ir para a igreja. União da Vitória, né? União da Vitória, isso aí. Então nós sempre priorizamos a obra. Nós temos amor pela obra. E o Senhor falou bastante também, muitas vezes para mim e para Flávio, que a maneira como Ele estava nos amadurecendo, no futuro nós seríamos conselheiros de pessoas, até de pastores, que esse era o nosso chamado, que a gente ia treinar pessoas para passar pelo que nós passamos. Porque você não consegue ensinar para ninguém nada que você não aprendeu. Sim. Não é, Júlio? As experiências, né? As experiências. É a troca de experiências que traz o ensino verdadeiro para a pessoa. E eu fiz 1 ano de faculdade de administração. O que você aprende na faculdade não tem nada a ver com a prática. Na hora que você acaba a faculdade de administração, você vai cuidar de uma empresa, é outro mundo. A prática é outra coisa. Então, a Bíblia te traz fortalecimento, fé, disposição, mas a experiência depende muito da gente, né? A vontade de aprender e de estar disposto a se entregar por isso. O que você tem a dizer aí para essa pessoa que talvez vai nos acompanhar ou ver esse vídeo em algum momento, Pastor Rodrigo, e que está afundado aí no submundo das drogas, enfim, no pecado? É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando elas vêm conversar comigo. Quando eu me converti, Pastor Júlio, eu fiz trabalho voluntário em clínica de dependente químico. Fiquei bastante tempo, tá? Fiquei uns 4 ou 5 anos envolvido nisso. Eu trabalhei numa clínica de dependente químico da Igreja Católica. Depois eu dava uma força na clínica do Bola de Neve, pro André Garcia, o Magá. É também amigo meu da época do mundo, que se converteu. Hoje ele é também uma bênção, um cara muito querido. E eu falo a mesma coisa. Não se iluda com as vontades, os anseios, os desejos do mundo. O diabo, ele sempre te dá uma verdade para depois te dar uma mentira. Ele te oferece a droga e ele fala, olha, a droga é legal, é divertido, ela realmente é. Mas ele não fala que depois dela, ela vai destruir a tua vida, vai destruir o teu convívio, vai tirar a tua alegria, vai te dar depressão, vai te afastar da sua família, vai te afastar das pessoas. O diabo, ele sempre te dá uma verdade para depois te dar uma mentira. Então eu sempre falo para jovens que vêm falar comigo, eu falo, amigo,
Todas essas coisas que você está com vontade de fazer, eu fui lá e já fiz, eu posso te dizer com convicção, elas não valem a pena. Não troca a vida com Deus por um momento. Porque o mundo, Júlio, ele é um momento. Né? Quando você sai com os amigos e faz as coisas na madrugada, é aquele momento. Depois, no outro dia, você está na tua casa de novo. Agora, andar com Deus é todo o tempo. Você acorda com Deus feliz, você passa o seu dia trabalhando com Deus feliz, você vai dormir orando e lendo a Bíblia feliz, você dorme bem, você tem paz. Não é, Júlio? Andar com Deus é todo o tempo feliz. Andar com o mundo é um falso momento de alegria. Destruição, né? Destruição. Queridos, está aí o testemunho do pastor Rodrigo, né? Eu me emocionei muito aqui, vou falar ao vivo aqui para o senhor, né? Essa gravação. Quando o senhor disse que entrou naquela curvinha do hospital e pegou a tua esposa. Eu experimentei isso por 3 vezes, 3 cirurgias que minha esposa fez na Santa Casa. Meu Deus. E depois, né, o Senhor a recolheu lá no Hospital do Câncer. E eu senti essa alegria. E glória a Deus pela vida da tua esposa. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida da tua esposa. Como eu disse, e você mesmo disse no testemunho, né? Cada 10 pessoas que tem Guillain-Barré, só 2 sobrevivem. Só 2, 80%. 80% normalmente ele vai e não volta. Vai e não volta. Quando a Flávia foi para o hospital, foi com ela para o hospital, se eu não me engano, mais 3 pessoas. Meu Deus. E só ela voltou. Então. E a nossa diarista já não trabalhava mais em casa. Anos depois, ficamos sabendo porque uma pessoa ligou para nós que era para orar por ela no hospital, pois ela não estava no hospital com Guillain-Barré e morreu. Meu Deus. Nós fomos lá, oramos, ficamos tão tristes. Foi um choque para a Flávia, a gente ficou arrasado vendo do que Deus tinha livrado ela. Eu lembro do pastor Marcelo também começou a passar mal e alguns dias e depois foi internado e 40 e poucos dias, né, de internação. É assim mesmo. E também esse remédio que você citou aí, né? A imunoglobulina. Pediram muito caro também para... Super. Né? O tratamento todo da Flávia, se eu não me engano, foi 80, 90 mil reais na época. Então, e muito caro, e eu sei que Deus também recolheu o pastor Marcelo. Mas eu creio assim que também Deus tem as suas formas de trabalhar, né? Tem o seu momento, cumpriram o seu chamado, pastor Marcelo, a minha esposa Fabiana, e vocês estão cumprindo de vocês. Glória a Deus, né? por isso. Vamos então, pastor Rodrigo, vamos apresentar então um período de oração. Gostaria que o senhor orasse por essa pessoa que está em casa, nos assistindo, esses que vão assistir o vídeo em outro momento, né? E depois nós já partimos para o encerramento. Vamos. Senhor Deus, o nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, glorificamos e engrandecemos o teu santo nome por este momento incrível que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Pai, pela dádiva da vida. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, porque hoje nós acordamos, nós respiramos. Neste dia nós se levantamos de uma cama, nós tínhamos um teto que nos cobria e hoje nós tivemos um alimento na mesa já. Nós te louvamos e glorificamos e agradecemos por isso. A cada pessoa, Senhor, que escutou, papai, que vai assistir, que vai ouvir, Senhor, esse testemunho, essa nossa conversa, as palavras minhas, as palavras do Júlio, que não sejam nossas, mas que sejam tuas. Alcança, Pai, essas vidas. Quantas pessoas, Senhor, estão aí hoje deixadas de lado, esquecidas. Muitas das vezes a família se cansa, eu sei como é, eu passei por isso. É uma vida triste, de decepção, de tristeza, de frustração. Mas o Senhor é o Deus que pode tudo. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus do milagre. O Senhor é especialista nisso. O Senhor é o Deus que faz milagre nessa terra. O Senhor é o Deus que cura, salva, liberta, transforma. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Alcança, Pai, cada pessoa que estiver assistindo este vídeo. Sim, meu Deus. Se ela estiver apenas ouvindo este áudio, apenas ouvindo esta oração, pelo nome de Jesus, que ela seja alcançado pelo poder da tua glória, pelo poder do teu nome. Senhor, nós não somos nada sem ti.
Sem Ti nós nada somos, nada podemos, mas em Ti nós somos mais que vencedores. Sim, meu Pai. Eu não tenho glória nenhuma em falar de mim, mas a glória está no Teu milagre sobre a minha vida, sobre a minha família. Aleluia. A glória está no Senhor que estendeu o Teu braço de amor e misericórdia e me alcançou. O Senhor me amou primeiro, Pai. O Senhor me formou ainda no ventre da minha mãe e disse o meu nome e me chamou, e o dia que o Senhor tinha que me encontrar, esse dia aconteceu e chegou. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço pela vida do pastor Júlio, que me deu esta oportunidade de estar aqui, Pai, contando a Tua maravilhosa obra na minha vida. Que assim seja com todos aqueles que precisam ouvir isso hoje. Eu abençoo todos aqueles que estão assistindo, que estão ouvindo, eu os abençoo no nome de Jesus. E eu digo no nome de Jesus, sejam salvos, sejam curados, sejam libertos, sejam alcançados pelo poder do amor e do nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é incrível, o Senhor é maravilhoso. O Senhor me tirou de um charco de lodo, por um lugar que eu estava, um lamaçal de pecado. Na Tua palavra diz que o Senhor, papai, cata todos esses pecados e joga no mar do esquecimento. Que você aí que ainda fica escutando a voz do diabo te acusando do seu passado, saiba que o Senhor já te perdoou. Saiba que o Senhor se esqueceu de tudo e Ele tem uma vida nova para você. O Senhor te ama. O Senhor te ama da maneira que você é. O Senhor muitas das vezes não aceita como você está, mas Ele te ama como você é, pois foi o Senhor que te formou. Pelo nome de Jesus, papai, cura, salva, liberta, transforma aqueles que estiverem ouvindo e assistindo isso agora. Pelo nome de Jesus, papai, cura todo o sentimento de tristeza no coração do pastor Júlio também. Ele sabe o que ele passou, ele sabe o que ele enfrentou, ele conhece as marcas que ficaram na história. Mas que se tiver alguma parte, Senhor, que não cauterizou, cura o sentimento do coração dele agora, no nome de Jesus. Sim, meu Deus. Abençoa também, papai, a vida do Felipe que está ali. Abençoa a família do pastor Júlio, abençoa a família do Felipe. O Senhor é um Deus bondoso, de amor, de misericórdia, o Senhor é tremendo. Cura também o meu coração, papai. Cura também a minha vida, porque o Senhor é o Deus que nos amou primeiro. E não há que o homem consiga te entender. Nós temos que apenas aceitar, porque o Senhor é superior e o Senhor está sobre as nossas vidas. Eu aproveito também esse momento, Pai, para orar pela vida do meu filho Samuel. Sim, Deus. Vai com a Tua mão lá agora, onde ele estiver, desce com a Tua cura, pelo nome de Jesus. Sim, Deus. Tira toda a inflamação, toda a infecção, todo vírus, toda bactéria. Em nome de Jesus. No nome de Jesus, cura o Samuel agora. Em nome de Jesus. Encerra, papai, esse período de enfermidade na vida dele, pois ele é teu. Ainda no ventre da Flávia, ele foi entregue a Ti. Sim, Deus. O Samuel é teu, a minha vida é tua, a minha família é tua. E todos nós que estamos aqui, estamos para Te servir, porque nós Te amamos. Nós vivemos para Ti, Pai. E tudo que há na nossa vida é para que Seu nome seja glorificado, e não o nosso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui hoje, por esse momento de comunhão. E ouve a nossa oração aí nos céus, que o Seu trono, papai, receba a nossa voz. Que os anjos que estejam sobre nós levem as nossas petições aos céus. Sim, meu Deus. E que o Senhor ouça o nosso pedido e nos conceda a Tua bênção e o Teu amor por misericórdia de nós. Porque nós somos falhos, somos pecadores. Perdoa-nos, Deus, quantas das vezes pela nossa negligência, pela nossa incredulidade. Mas o Senhor é o Deus que nos amou e eu sou grato por isso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa a nossa vida, nos guarda. E nos prepara, Senhor, dia após dia. Eu sei que Tu estás às portas e nós estamos ansiosamente Te esperando. Maranata, Pai, busca a Tua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E é no nome de Jesus que eu faço esta oração. Amém. Aleluia. 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 Pastor, glória a Deus. Sinto Deus aqui. Glória a Deus. Nessa tarde conosco. Obrigado pelo testemunho. Eu que agradeço. Que muito nos edifica e edifica também
o pessoal que nos acompanha pelo Ponto de Vista Podcast na Deus Vivo Web TV. Glória a Deus. Queridos, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe aí com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra que transforma a vida do homem, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pastor, obrigado. Viu? Eu que agradeço, pastor. Obrigado. Por essa oportunidade incrível que você me deu. Maravilha. Louvado seja o nome do Queridos, Senhor. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.